Vivemos em um período sem precedentes. De repente, o mundo parou. Tudo mudou. A prioridade passou a ser a saúde, o combate ao Covid-19 e um único olhar para o coletivo. Empatia, solidariedade, cidadania, cooperação serão valores essenciais para a retomada econômica do Brasil. E a união será a chave do sucesso para um novo recomeço. Prestigie o comércio do seu bairro. Compre de quem sempre esteve com você durante tantos anos. O momento é agora. O comércio, o serviço e a indústria são grandes geradores de empregos e renda. Com a valorização da nossa economia, escreveremos um novo capítulo na história. Juntos superaremos tudo isso. A CIP, Força do Empreendedorismo. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa quinta live. O idealizador desse encontro é o CME, Conselho da Mulher Empresária da CIP, que tem como objetivo fornecer informações e conhecimento às empresárias. No momento atual que estamos vivendo, os nossos encontros ainda continuarão de forma virtual. É um período delicado, onde a fé, a sabedoria e a resiliência são atitudes fundamentais para passarmos por essa transformação. A cooperação e a colaboração entre as mulheres nunca foi tão vivenciada como hoje. Vemos mulheres se unindo, inovando, para que tudo passe rápido e volte logo ao normal, ao novo normal. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso quinto encontro online do CME, da CIP, com o tema Comunicação Não Violenta, Conversas que Transformam. O nosso convidado de hoje é o palestrante, Dr. Osmar Ventris, que ele é advogado, jornalista, pós-graduado Lato Sensu em Segurança Pública, MBA em Gestão Pública, também é mediador judicial e extrajudicial, promotor e facilitador em processos de cultura da paz e constelação familiar. E está à frente do Instituto Pacto de Convivência, levando sua experiência através de cursos e palestras. Vocês vão aproveitar bastante essa live, porque ele tem muita experiência. Bom dia, doutor Osmar. Tudo bem? Bom dia, Fernanda. Bom dia a todas e todos que estão nos prestigiando. E vamos ter um bate-papo gostoso aqui, assim espero, Fernanda. Com toda certeza, seja muito bem-vindo. Eu quero te agradecer pela sua generosidade, por compartilhar esse conhecimento, esse seu tempo, agregando valor para nossas vidas. Gratidão enorme. Nós do CME já havíamos pensado em trazer esse tema já desde o ano passado, né, sobre comunicação não violenta, bem antes da pandemia. Mas agora, com esse cenário que estamos vivendo, a gente percebeu ainda mais a necessidade de trazer esse tema para as mulheres, para as famílias e para todos que nos ouvem. Percebendo que esse assunto se faz necessário por conta do estresse do dia a dia, né, da tensão que a gente vive diante do cenário que estamos vivendo atualmente, e a gente acaba não pensando para falar, descontando nas pessoas próximas de nós, como marido ou esposa ou filhos, as pessoas que a gente mais ama. Então, a CNV ela vem para ajudar nos relacionamentos. Não é isso, doutor Osmar? Perfeito, é isso mesmo, Fernanda. Então, vamos explicar um pouquinho para os participantes que estão nos ouvindo. Vamos iniciar essa conversa. Podem ficar à vontade para fazer as perguntas que eu vou direcionando para o doutor Osmar. Então, vamos começar, doutor Osmar? Vamos explicar um pouquinho para esse pessoal aí o que é a comunicação não violenta. Vamos lá. Bom, primeiramente, como é o nosso primeiro contato, né? Então nós precisamos explicar bastante conceito, não é? Mas vamos partir de uma situação. Já aconteceu com algumas de vocês de querer conversar com alguém, com o marido, com o filho, ou com um colaborador no ambiente de trabalho, para criar uma situação harmoniosa, para melhorar os relacionamentos e o resultado dessa conversa ser totalmente oposto àquilo que foi esperado? Aquela frustração, aquela sensação de que não foi compreendido, não foi compreendida, ou que a pessoa não estava
pronta para ouvir ou tinha má vontade. Isso acontece muito, por exemplo, quando pais me procuram e falam assim para mim: doutor, quanto mais eu falo com meu filho, pior ele fica. Parece que ele faz ao contrário, ele tem prazer de fazer ao contrário do que eu falei. A comunicação não violenta, ela é um instrumento exatamente para que nós possamos nos comunicar e ter resultado nessa comunicação. Esse resultado pode não ser exatamente aquilo que queríamos, mas com certeza ele não vai gerar conflito. Com certeza um não vai sair magoado com o outro e nós não vamos ter uma geração de violência quando você queria gerar, na verdade, um ambiente de harmonia, tanto no ambiente familiar como no ambiente de trabalho, não é? Mas vamos partir da seguinte premissa: comunicação não violenta não é ser bonzinho, não é passar a mão na cabeça, não é ser tolerante em excesso. Comunicação não violenta, ela se pauta em dois grandes eixos, fáceis de falar, mas difícil de vivenciar. Quais são esses dois grandes eixos? Autenticidade e empatia. Por que as pessoas, às vezes, não reagem como nós esperávamos? Porque, normalmente, quando vamos conversar com alguém, nós procuramos ser educados, polidos, não magoar, mas até onde a pessoa está sendo autêntica e se comportar dessa forma? A autenticidade na comunicação, ela quer dizer não ser falso. E quando a gente não é autêntico, a gente usa termos que não está sentindo, apenas que a educação diz que tem que se comportar daquela forma. Essa falta de autenticidade, ela cria na outra pessoa uma sensação de que está sendo chamada a atenção de uma forma educada, não é? Tapinhas com luva de pelúcia, como se diz. Por que fazemos isso? Agora começa a aprofundar um pouco mais. Porque muitas vezes nós não agimos com autenticidade e colocamos para as pessoas aquilo que sentimos. Quando nós fazemos isso, nós estamos reprimindo necessidades nossas, necessidades internas, de dizer o que está sentindo por algum motivo. Que motivo é esse? Nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre as necessidades internas. Por enquanto, só fica assim: autenticidade. Ser autêntico naquilo que está falando, e aquilo que a gente está falando expressa a nossa real necessidade, tá? E muitas vezes nós conversamos com o marido, conversamos com a esposa, conversamos com colaboradores, conversamos com amigos, usando palavras educadas, polidas, mas que não estão transmitindo o verdadeiro sentimento da pessoa naquele momento. E isso, acreditem, fica no ar, a outra pessoa capta isso. E a outra pessoa tem uma reação contrária ao que você está desejando implantar, comunicar, criar, etc. Bom, falamos um pouquinho sobre a autenticidade. A autenticidade, nós vamos ver a importância da autenticidade na hora de dizer não. Quantas vezes dizemos não sem querer dizer não? Estamos sendo autênticos?
Estamos dando uma resposta compatível com a nossa necessidade de dizer não naquela hora? E quantas vezes você diz sim sem querer dizer sim? Esse é o mais comum, para não desagradar outra pessoa. Nós vamos voltar daqui a pouco a falar, quando a gente falar de necessidade. E empatia, o que é empatia? Sempre que a gente pergunta o que é empatia, as pessoas falam assim: a empatia é se colocar no lugar do outro. Olha que bonito! Se colocar no lugar do outro. Alguém consegue se colocar no lugar do outro? É muito difícil, tá? Na verdade, empatia é uma prática, a gente tem que aprender, mas a empatia, gente, é complicado também, porque ela passa pelo autoconhecimento. Uhum. Empatia não é se colocar somente no lugar do outro. Empatia é você se conhecer, é você avaliar, perceber o seu sentimento. O que é diferente de você simplesmente validar o que o outro fez. Só consegue empatia, tá? Conversar empaticamente, quem consegue fazer uma autorreflexão. Se eu estivesse no lugar dele, nas condições dele ou dela, o que eu faria? Mas esse tipo de reflexão, ela é feita sem julgamento. Se fosse comigo, pronto, você está julgando que se fosse com você, você ia fazer de uma maneira diferente. Então, se colocar no lugar do outro, nas condições do outro, como você faria? Sem julgamento. É fácil falar, mas é difícil fazer? Sim, nós temos que praticar. A empatia, ela exige compaixão, sentir com o outro. Agora, veja bem, empatia não é resolver o problema do outro. Empatia é ouvir, é fazer a pessoa se sentir ouvindo. É isso, empatia, tá? Muitas vezes nós não damos oportunidade das pessoas falarem. A pessoa começa a falar ou fala metade do que ela queria falar, quando muito, nós já interrompemos e já passamos ou a dar sermão, ou a dar aconselhamento, ou colocar a nossa posição. Não, mas você tem que ver que se você fizesse isso, tá? Se você fizesse, estamos nos relacionando ao passado. Ela não fez. E agora nós estamos no presente. E não tem como eu voltar lá atrás para fazer como você está falando agora, que se fosse você, você faria. Não tem jeito de eu jogar com o passado e o presente. Então, empatia é essencialmente ouvir e a pessoa se sentir ouvida. E a pessoa, ela se sente ouvida quando você valida o sentimento dela. E aqui vem um questionamento, né? Que me coloca, mas espera lá, doutor, fizeram uma coisa muito errada. E o senhor está falando que eu tenho que validar o que ela fez? Eu jamais falei para validar o ato da pessoa. Eu jamais falei para validar o que ela fez. Eu falei para validar o sentimento dela, não é? Eu, num evento que eu fiz em São Paulo, eu achei interessante, né? Bastante mulheres da área de serviços sociais, e comecei a falar, e todas elas ali, e de repente eu parei, baixei a cabeça, né? Fiquei bem triste, né?
fui um pouco ator nesse momento, e comecei a falar para elas o seguinte, falei, gente, é o seguinte, eu estou dando esse curso aqui para vocês, mas eu não estou me sentindo bem e eu quero compartilhar com vocês. Ficou todo mundo sério, olhando para mim. Eu falei, eu moro com meu pai, e o meu pai é paraplégico. Mas hoje ele começou a fazer perguntas repetitivas para mim, e eu achei que era provocação. E eu não estava bem. Teve uma hora que eu não aguentei. Eu dei um soco no meu pai, a cadeira de roda dele caiu no chão, ele ficou esparramado lá, eu não tive dó, porque ele estava me fazendo de palhaço. Ele me tirou do sério. E eu deixei ele lá e vim embora aqui. E eu estou aqui agora, mas só que o meu coração está muito apertado. Eu não estou me sentindo bem, eu estou, né? O que vocês podem falar para me ajudar? Aí cada um que pegar a palavra, né? Fala, como que o senhor ainda tem coragem de estar aqui tendo feito isso com teu pai? Né? E quase que eu apanhei lá dentro, não é? Já criticava, né? Já te julgava. Já. Aí eu falei assim, vocês estão vendo? Eu estou conversando com vocês no sentido de validar sentimento e não de julgar o meu ato. O que é que eu falei para vocês? Eu estou me sentindo mal, eu não estou me sentindo bem, meu coração está apertado, eu fiz isso com meu pai, entendeu? Então, validar sentimento não é validar o ato. Qual resposta seria possível, tá? Quando você valida sentimento? Não, realmente deve ser muito difícil o que você está sentindo agora, né? Considerando o que você fez, esse sentimento seu deve estar. Você quer falar um pouco mais sobre esse seu sentimento? Aí a pessoa começa a falar sobre o sentimento dela. Não, porque eu não deveria ter feito isso, coisa e tal. E nessa conversa, a própria pessoa, tá? Ela chega e fala assim, caramba, onde que eu estava com a cabeça? Eu vou ter que voltar lá, eu vou ter que consertar isso, eu não posso mais fazer isso, eu preciso socorrer meu pai, olha, você me desculpa. Quer dizer, a pessoa, conforme ela vai falando, não é? Agora, vamos condenar a pessoa pelo ato, vamos esquecer o sentimento dela. Vamos condená-la pelo ato. Escuta, você é desumano, você é isso, você é aquilo. Qual é a reação da pessoa? É que você não estava no meu lugar. Você fala isso porque não foi com você. Se fosse você, eu queria ver como é que você faria, tá? Se você ia ter sangue de barata. Veja bem, aí nós estamos dentro de um tipo de comunicação, de radicalização, e que leva à violência. Muitas vezes esse tipo de conversa chega a vias de fato, certo? E não resolve nada com relação ao que aconteceu. Então, percebe, quando eu falo que empatia é validar o sentimento, não quer dizer validar o ato. É através do sentimento a pessoa se conscientizar do ato e não repetir mais, consertar, enfim, reparar o dano, tá? Muitas vezes um filho da gente chega cabeça baixa, falando alguma coisa. Mãe, hoje eu fiz tal coisa na escola e eu não estou me sentindo bem. Onde é que você estava com a cabeça a fazer isso, filho? É isso que eu te ensino aqui dentro de casa? Você não tem um exemplo aqui da sua mãe e do seu pai? Aí ele vai responder também, não é? Mas mãe, você não estava no meu lugar, mãe. Você não sabe o que eles fizeram para mim. Isso quando ele também não te ataca. Certo? Então, na verdade, o que o senhor diz, na verdade, a gente pode dizer o que a gente quiser, a questão é o como, né? Então, a gente pode fazer qualquer tipo de orientação, mas o como falar que é importante, né? A gente ter a consciência e prestar atenção no como a gente está falando para atingir o objetivo da comunicação. Né? E para isso existem alguns passos, doutor Osmar, além. Então, a empatia e essa questão da autenticidade é a base da CNV. E aí, para acontecer a comunicação, existem alguns passos. Exatamente, exatamente, Fernanda.
A forma de falar, ela vai observar esse espaço que nós vamos comentar, mas uma dica que eu deixo: começa a conversar assim: filho, eu entendo o que você está falando. Realmente essa sensação é muito ruim. Mas você já pensou em tal coisa, assim, assim, assado, para os dois construírem juntos uma solução? Você já tem mais ou menos o que você gostaria que ele fizesse, ou você já está recriminando dentro de você. Mas você tem que estabelecer uma conexão com ele. Vocês têm que, entendeu? Então, filho, olha, eu sei que deve ter sido muito difícil para você aguentar provocações e agora você ter tido essa reação que não foi uma reação tranquila para você, né, meu filho? Então, veja bem, ele se sentiu validado no sentimento dele. Então, ele agora fala: mãe, mas só que eu não devia fazer por causa disso. Começa a vir dele, entendeu? E aí o seguinte, para que a gente consiga ter esse tipo de conversa, não é? Nós deveremos observar o que nós chamamos de 4 passos para a construção desse tipo de comunicação. A bem da verdade, não precisa ser nessa ordem, tá? Porque se você começar a estabelecer formatos, palavras adequadas, você vai perdendo a autenticidade, você vai deixando de ser você. E aí você coloca em risco todo o objetivo da conversa, tá? Muito bem. O primeiro passo é observação. O que quer dizer observação? Saber ver o que está acontecendo sem julgamento. E isso é difícil. E é interessante porque a reação das pessoas vai depender do julgamento que elas fazem daquilo que elas veem. Muitas vezes, elas criam uma nova verdade em cima de um fato, e essa nova verdade muitas vezes não tem conexão com o fato, tá? Isso daí é incrível. Então vamos lá. A criança chegou sorrindo na escola. Isso é um fato. O fato é aquilo que dá para você tirar uma fotografia. É aquilo que dá para você ver. Isso é um fato. E aí você vai conversar com alguém e você fala: a criança chegou feliz na escola hoje. Espera lá. Será que a criança chegou feliz? Ela estava sorrindo. Ah, não. Então você está interpretando que ela estava feliz. Por quê? Ela poderia estar num dia muito infeliz, muito chateado, e ela viu alguma coisa que distraiu ela naquele momento e ela sorriu. E você pegou essa criança exatamente nesse momento que ela estava sorrindo, mas não era o que ela estava sentindo. Então, fato, observar o fato é uma coisa. E aí conversar com a pessoa em cima do fato, né? Não do julgamento. Do que você sentiu, do que você sente, em cima do julgamento, certo? Porque, gente, o fato e o sentimento que você tem com relação ao fato é muito pessoal, né? Um exemplo um pouco, né? Nós estamos numa roda de conversa, eu e várias pessoas, mulheres, homens, numa roda de conversa, e no meio de nós, do nada, aparece meia dúzia de baratas, cada uma correndo para um lado. Aqueles que têm medo de barata, sobe em cima da cadeira e se descabela todo. Aqueles que não estão nem aí com a barata, continua sentado, se vier para o lado dele, ele mata. Mas tem alguém que acha que barata traz sorte. E tem meia dúzia de barata ali. Meu Deus, gente, que felicidade! Hoje é o nosso dia de sorte. Olha só! Olha que interessante. Qual é o fato?
O fato é a barata. A barata, coitada, ela nem sabe que o nome dela é barata, certo? Ela está ali, esse é o fato. Surgiram baratas, certo? A reação ao fato depende da interpretação do fato de cada um. Então, uns, como tem medo, aquilo ali é o fim do mundo. Tá? O espaço foi invadido por monstros. É. Aqueles que são indiferentes não estão nem aí. E aqueles que acham que tem sorte falam: meu Deus, que dia maravilhoso esse dia de hoje. Então, eu falo essa história para que fique bem claro que fato é diferente do que a gente sente com relação ao fato. É diferente da interpretação que damos para o fato. O fato, ele é simplesmente o fato, certo? Certo. A Fernanda me xingou. Ponto. Fato. A Fernanda me xingou. Agora, eu não posso dizer que a Fernanda não gosta de mim, porque ela pode ter me xingado porque eu fiz alguma coisa errada naquele momento. Então, não é que ela tem raiva de mim. A Fernanda, eu costumo sempre dar esse exemplo. A Fernanda tem um celular top de linha, último modelo, potente. E eu conheço a Fernanda há muitos anos e sempre que eu quero conversar com a Fernanda, eu consigo. Mas ontem eu tentei falar com a Fernanda 3 ou 4 vezes e ela não me atendeu. E eu precisava da resposta da Fernanda. E eu agora estou com raiva da Fernanda. E aí eu encontro com a Fernanda hoje. Pô, Fernanda, por que serve essa porcaria desse seu celular? Você nunca atende. Espera lá. Qual é o fato? O fato é, eu liguei 3 ou 4 vezes para ela e, por algum motivo, ela não atendeu. Isso é fato. Agora, o celular dela é uma porcaria, isso é um julgamento meu. Que ela nunca me atende, pô, eu conheço ela há anos e sempre conversamos pelo celular. Como que ela nunca me atende? Então, ô Fernanda, essa porcaria de seu celular, para que serve? Você nunca me atende. E Aí já nós começa uma conversa que com certeza não vai conseguir atingir nenhum objetivo, né? Já porque nós conversa, fugimos começa do a fato. agressividade. Agora, Certo. como que nós poderíamos conversar dentro da comunicação não violenta? Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem. Fernanda, ontem eu precisei conversar com você 3 ou 4 vezes e você não me deu retorno, não atendeu. Tá tudo bem com você, Fernanda? Algum problema? Veja bem, eu falei para ela o fato. Olha, eu tentei falar com você 3, 4 vezes e não consegui. É verdade. Ela não tem por que se ofender por causa disso e eu também não ofendi ela, certo? Falei para ela da minha necessidade. Eu precisava falar com você, eu precisava de um retorno seu. Mas, ao mesmo tempo, eu mostro empatia e preocupação para com ela. Tudo bem com você, Fernanda? Aconteceu alguma coisa? Dentro desse ambiente, ela vai me responder. Então, observação é isso: é se referir ao fato como ele é, sem julgamento. O, o segundo passo é o sentimento, tá? Fernanda, não deixa eu me perder no tempo. Tá, tô cronometrando aqui. O segundo passo é o sentimento. Quando você se depara com um fato, aquele fato desperta em você um sentimento. Um sentimento de, dependendo do que você, com o fato, um sentimento de raiva, de carinho. E o problema maior da comunicação não violenta não é você ter um sentimento, despertar em você um sentimento de mágoa, de ira. Não é. O problema é você reagir ao sentimento. O sentimento é uma espécie de alarme que dispara dentro de nós para dizer para nós, minha amiga, meu amigo,
você tem alguma necessidade que não está sendo atendida. Então, veja bem, eu falei que eu fiquei com raiva da Fernanda. Raiva é um sentimento. Quem me deixou com raiva? Aqui é um pouco complexo, mas dá para entender. Quem me deixou com raiva? Foi a Fernanda? Não foi a Fernanda. Mas ela não me atendeu, doutor. Eu por isso que eu fiquei com raiva, porque por que ela não me atendeu? E eu fico me ligando ao julgamento que eu faço do fato. E eu não analiso o porquê eu estou com raiva. O que nos leva a sentir raiva é a nossa necessidade não atendida. Qual foi a minha necessidade não atendida? E aí vem um monte de necessidades que, se nós tivermos oportunidade de nos voltarmos a conversar futuramente, aí eu vou entrar nas necessidades, que é muito importante. Vem um monte de necessidade. Quais são as necessidades? Necessidade de pertencimento, necessidade de obter uma resposta naquele momento, e eu não obtive a resposta, por isso eu fiquei com raiva. O fato, no nosso caso, nós estamos falando dessa questão da Fernanda, que não atendeu o telefone, o fato em si é um gatilho que dispara esse sentimento para dizer, olha, você está tendo alguma necessidade não atendida. Você, enquanto mãe, chega em casa, encontra a casa de pernas para o ar. E os filhos deitados no sofá, jogando videogame. Sapato jogado no chão, meias para o outro lado. E você, depois de um dia de trabalho, está cansada, entra em casa e se depara com aquela situação. Normalmente, qual é a reação? Pô, vocês não me ajudam em nada, só eu trabalho nessa casa, e joga, né, um caminhão de melancia em cima dos filhos, do marido, de quem está em casa. Pô, nem para lavar um copo vocês servem. Muito bem. O que aconteceu? Esta mulher chegou em casa e se deparou com uma situação. Essa situação é o fato, é a observação que ela está fazendo do fato. A casa está de pé no ar. E aí vem um sentimento de raiva, de braveza, enfim, vem um sentimento. Mas esse sentimento tem uma causa, que não é exatamente o filho ou os filhos que causaram. Os filhos dispararam um gatilho que fez você ter um sentimento, e esse sentimento é um alarme, é um alerta de que você está tendo algum tipo de necessidade não atendida. Que necessidade é essa? Necessidade de ser valorizada, necessidade de colaboração, necessidade de pertencimento, enfim, vários tipos de necessidades pode ser, entendeu? E essa necessidade provoca aquela revolta. A reação. Entendeu? Por isso que o senhor disse até no começo, na questão do autoconhecimento, né? A gente não está habituado a entender o que a gente sente e muito menos a falar o que a gente sente, né? A gente foi educado a julgar e a não entender, não nos conhecer com relação ao sentimento. Então é uma mudança de comportamento aí bem grande, né? De você, primeiro, saber o que você sente, não julgar o que você está observando, principalmente nesse exemplo que o senhor deu aí em casa, né? Até a gente teve um comentário aqui da Daniela Contarini, que ela ainda diz, nesse isolamento é preciso validar os sentimentos das crianças. Então a gente precisa ter toda essa mudança comportamental para conseguir validar esse sentimento, né, doutora Osmar? Como que você vai validar o sentimento do outro se você não sabe quais são as suas necessidades? Entendeu? Por isso que a empatia, ela passa pelo autoconhecimento, não é? E às vezes você chega numa situação em que para pensar, Fernanda, você chega em casa cansada e encontra tudo de perna para o ar.
tá? Você gostaria de pelo menos chegar, desculpe-me, e descansar um pouco, né? Dar aquele para, né? E você encontra daquele jeito. Você acha que nessa hora você vai passar, bom, deixa eu ver qual é a minha necessidade para mim. Você acha que você vai fazer isso? Não vai, entendeu? Além de ser cultural, né? E aí essa é fruto de uma cultura de mais de 7.000 anos de dominação, tá? Do certo e do errado, tá? Isso. Então, a minha cor é a certa, a sua é errada, o meu sexo é o certo, o seu é errado, a minha religião é o certo, o seu é errado, e em função disso, cria um sistema de dominação onde eu sou mais legítimo do que você, eu sou melhor que você e coisas do tipo, tá? Então, o que acontece? É, essa autorreflexão, ela é fruto de uma cultura e então nós temos que praticar, não tem um outro jeito, tá? Licença um pouquinho, Fernanda. Toda. Voltamos. Tá ouvindo? Sim, estou Tá. ouvindo, estou ouvindo. É muito interessante, assim, é uma quebra de paradigmas, né, doutor Osmar? Essa questão do cultural, né, da nossa criação, desses 7.000 anos. Mas a partir do momento que a gente quer mudar, as coisas já é o primeiro passo, né? As coisas já podem ir caminhando. Então, o senhor disse da observação, dos sentimentos, da necessidade, né? Então, a observação é a questão de observar o fato e dizer o que você sente, que aí está envolvido na sua necessidade. E aí, qual seria o quarto passo? Eu estou falando até por conta do nosso tempinho aqui, doutor Não, Osmar. e olha, eu estou muito feliz com a sua participação, viu? Até vou conversar com você sobre isso, tá bom? O quarto passo seria fazer o pedido. Para fazermos um pedido, nós primeiro temos que identificar qual é a nossa necessidade. Se nós não identificarmos a nossa necessidade, nós não temos como fazer o pedido, tá? Então vamos lá. Se eu sentir que a minha necessidade é de pertencimento, então você viu o fato criou em você um sentimento, você identificou que aquele sentimento é uma necessidade sua de pertencimento. Então, vamos criar um caso hipotético aqui, de que você chegou, encontrou uma situação que as pessoas estavam discutindo alguma coisa, mas não te consultaram, tá? E você faz parte da equipe. E quando você chega, o pessoal fala, nós conversamos aqui e chegamos a uma conclusão tal. Isso possivelmente provoca em você um sentimento. Fala, mas como? Quem decidiu? Vocês não me falaram nada? E aí você descarrega um caminhão de melancia em cima. Pô, para que eu sirvo nessa empresa aqui? Por que eu sirvo nesta casa? Eu só sirvo para cozinhar, para trazer dinheiro? É só para isso que eu sirvo? Na hora de fazer as coisas, tomar decisão, vocês não conversam comigo? Tá? Então, o que causou essa reação em você não foi exatamente a reunião que fizeram sem você, tá? Essa reunião disparou em você esse sentimento que está refletindo a sua necessidade de pertencimento, tá? Afinal de contas, eu pertenço a esse grupo ou não? Eu me sinto pertencendo a esta casa ou não? E também sensação de valorização, tá? Puxa vida, quer dizer que eu não sirvo para nada, eu só sirvo para chegar junto, colaborar com dinheiro? É só isso? Qual é o meu valor aqui dessa casa? Então, você identificando a sua necessidade, agora nós vamos para o pedido, tá? Pessoal, eu cheguei aqui, vocês me comunicaram o resultado de uma reunião que vocês fizeram. Eu me senti muito magoada. Você fala do seu sentimento. Me senti magoada, me senti até excluída, tá? Porque eu sinto necessidade de participar também. Eu sinto necessidade de pertencer ao grupo, de também dar a minha colaboração. Então, eu vou pedir para vocês, tá?
da próxima vez, me incluir, me chamar, me comunicar. Então, quem está ouvindo o quê? Você falar do fato. Houve uma reunião sem você. Não tem jeito de dizer que não. Certo? O que esse fato provocou em você? Um sentimento de dor, de mágoa, de rejeição, certo? Então, quem está ouvindo está avaliando que o ato que eles fizeram, muitas vezes impensado, provocou um sentimento em você. Entendeu? Como esses sentimentos são universais e as necessidades são universais, aí já cria uma conexão, porque a outra pessoa vai falar: caramba, eu não tinha pensado que ia provocar essa reação nela. Entendeu? Nós fizemos sem pensar o que poderia causar nos sentimentos dela. Entendeu? Sim. E aí você coloca a necessidade de pertencimento. E o grupo pode analisar também, chegar à conclusão, né? O grupo chegar à conclusão, não, né? Em função do seu pedido. Falar: caramba, nós temos que da próxima vez avisá-la com antecedência, não só a ela, como todos nós do grupo, nós precisamos avisar para não provocar esse sentimento de exclusão nas outras pessoas. Você entende? Então, fazendo esse percurso, é que você traz a pessoa, que você traz o seu filho com você, que você traz o seu colaborador na empresa, o que você traz ele com você, tá? E aí você consegue a conexão, né? Você, Exatamente. sabendo fazer o pedido, você consegue fazer a conexão com aquela pessoa. Então, assim, são só vantagens, né? Então, dos 4 passos, vamos pensar assim, resumidamente, a CNV é saber pedir. Então, no pedido, você trabalha os 3 passos, no pedido você coloca o fato, você coloca seu sentimento e você coloca a sua necessidade para conseguir o seu objetivo. E aí, além de conseguir esse objetivo, você consegue essa conexão. E às vezes, até as pessoas que estão ao seu redor mudam por conta do seu comportamento, né, doutor Osmário? Estou certa falando nisso? Exatamente, exatamente. É você que vai ser a disseminadora de cultura de paz, cultura de não violência. É você, entendeu? As outras pessoas não precisam entender de comunicação não violenta. Sim, Tá? exatamente. Temos que ter a consciência de que nós estamos conversando de comunicação não violenta aqui, dentro do espaço de tempo, fazendo uma apresentação do que ela seja. Ela é mais do que isso. Mais do Tá? que isso. Agora, vê bem, o pedido ele tem que refletir a necessidade. Então, você faz uma leitura inversa do que eu apresentei. Eu falei observação, sentimento. Esse sentimento é fruto da necessidade e você identificando a necessidade, você faz o pedido. O que é o pedido? O pedido é você pedir aquilo que atende à sua necessidade para que não cause mais aquele tipo de sentimento quando você se deparar com aquele fato. Certo. Está entendendo? Sim. Então, na verdade, as pessoas não precisam nem soltar os cachorros e nem engolir sapo, né, doutor? Não. Nenhum e nem outro. Ela tem que aprender a pedir. Ela tem que aprender a pedir. Agora, presta atenção, porque aqui é um problema sério, principalmente no relacionamento pais e filhos e entre casais, tá? Pedido pressupõe a outra pessoa dizer não. É um direito da outra pessoa dizer não. Fernanda, eu vou fazer uma festa aqui em casa e eu preciso que você venha, porque não vai ter graça eu ter essa festa aqui em casa sem você. Aí você pergunta: mas quantas pessoas vão? Ah, vai ter umas 40 pessoas. Mas nessa época de pandemia, tem nada não, Fernanda. E agora? Você tem que ter o direito de dizer: olha, eu sei que para você é importante a minha presença, me sinto honrada de você ter convidado, você valida ele, entendeu? Porém, eu tenho necessidade de me sentir segura, tá? Neste ambiente de isolamento, de precaução, e eu não vou me sentir confortável lá, então, se me desculpe, eu não vou poder ir. Mas, Fernanda, se você não vier, não vai ter festa, porque é impossível. Eu imaginei essa festa em função de você. E aí você fica numa situação que você muitas vezes fala: tá bom, vai, eu vou. Já que é assim, você está contrariando uma necessidade de segurança sua,
para dizer sim para mim. Agora, que direito eu tenho, ou qualquer pessoa tem, de realizar as suas necessidades através da repressão da necessidade de outro? Entendeu? Então, quando você diz não para alguém, você está dizendo sim para a sua necessidade. Entendeu? Mas Volta na você... questão da autenticidade, né? Exatamente. Certo. Então, agora, se o pedido não comportar o não, não é pedido, é exigência. Pedido, você tem que estar preparada pelo não. Será que daria, Fernanda, para você vir nessa festa assim, assim, assim? Ó, Osmar, não vai dar porque eu me sinto insegura, coisa e tal. Realmente, Fernanda, se você se sente insegura, se você vier, você vai se sentir desconfortável. Tudo bem, eu entendo. Você, numa outra oportunidade, a gente... Você está entendendo? A conversa, Sim, ela flui, tem a entendeu? diferença, né? É? Sim. Agora estamos chegando aqui nos minutinhos finais. Até tem uma pergunta aqui da Letícia. Reparei nos livros que o doutor tem ao fundo. Existe algum livro de Bert sobre a CNV? Até queria perguntar isso. Então, é uma mudança comportamental. Agora, para as pessoas que nos ouvem, que querem iniciar, que querem incorporar a CNV na vida delas, por onde começar, doutor Osmar? Lendo um livro, fazendo um curso com o senhor? Como que funciona? Como seria o início dessa mudança comportamental? Na verdade, é os dois. Ler o livro é importante, mas o livro, tá? Ele traz muitos fundamentos, não é? Mas o curso, ele traz a vivência, entendeu? O livro traz a teoria. Tudo isso que eu falei agora é muito bonito, mas se eu pudesse fazer uma dinâmica com vocês agora, eu ia fazer a seguinte proposta: alguma coisa que está te incomodando. Exponha para a outra pessoa o que está incomodando, por que está te incomodando e faça um pedido. Quando você vai fazer isso, você vai ter que fazer uma reflexão sobre qual é a sua necessidade e conversar com a pessoa sem julgá-la. Olha, você fez isso, 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 aí você já julgou, certo? Então, o ideal é ler e fazer o curso. Fazer o curso e ler o livro é mais rico, porque você parte de uma vivência. Agora, estou dizendo o seguinte: por que eu estou falando de fazer o curso? Principalmente o curso que eu dou. Porque ele é vivencial. Não é aquele curso que senta todo mundo na carteira, um atrás do outro, e fica ouvindo o professor falar e depois faz a lição. Não é isso. Senta-se em círculo, certo? Porque em círculo todos são iguais, todos têm oportunidade de falar, não é? E aquele que está falando não pode ser interrompido, não é? E usa o princípio da justiça restaurativa, que não é julgar, não é encontrar culpado da minha situação, e sim resolver o problema. Então, dentro desse princípio, vamos resolver o problema e vamos dar voz a todos e vamos ouvir empaticamente para chegar numa conclusão. Então, nesse ambiente, tá, que é ministrado o curso, você vai vivenciar, entendeu? Aí, quando você lê o livro, você vai falar, gente, que maravilha. Esse livro do Marshall Rosenberg é essencial, tá? Ele é Esse essencial. é o básico, é o primeiro, digamos assim. Tá? Depois existem inúmeros outros. Conferências e grupos familiares também é interessante, tá? Também é sobre justiça restaurativa, tá? Justiça restaurativa de Rodor Zer é interessante. Agora, na constelação, né, Bert Helling, eu não conheço nenhum livro que falando exatamente da comunicação não violenta. O que acontece? Inteligência emocional e comunicação não violenta é base para mediação, conciliação, arbitragem, constelação sistêmica familiar, para justiça restaurativa, comunicação não violenta, ele é a base de tudo.
Trabalhando comunicação não violenta, nós podemos trabalhar com círculos de construção de paz, rodas de paz, coach, tudo. O princípio é a CNV. A hora que a gente voltar ao novo normal, com certeza nós vamos nos organizar para fazer algum encontro presencial, nesse esquema que o senhor comentou, de roda de conversa. E enquanto isso, a gente vai ter que continuar no remoto. Vamos ver se a gente consegue fazer outros encontros para poder se aprofundar nesse assunto, né? É um assunto muito amplo. Hoje, na verdade, a gente só quis colocar a sementinha aí da comunicação violenta, né? Para as pessoas já levarem isso para a vida, incorporarem, principalmente nessa situação aí de pandemia que a gente está vivendo. Doutor Osmar, nós estamos chegando ao final. Eu gostaria de ficar horas aqui ouvindo e conversando com o senhor. É uma delícia te ouvir falar. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, agradecer essa disposição em compartilhar seu conhecimento. Nós vamos enviar uma lembrancinha aí para o senhor, ó, tá aqui, uma homenagem, né, à participação do senhor aqui no CME. A gente tem enviado isso para todas as pessoas que se disponibilizam a participar aqui com a gente. E eu espero que essa seja a primeira de muitas outras. O senhor tem um minutinho aí, quer fazer alguma consideração final? Quero sim, rapidamente, agradecer, tá bom? Mas eu só queria deixar registrado o seguinte: eu falei do pedido e falei da exigência, e falei que a exigência é imposição. Eu gostaria que todos tivessem em mente o seguinte: exigência tem fatura, viu? Quando você exige do outro um comportamento, mais cedo ou mais tarde vem a fatura para você pagar. Tá legal? Um abraço carinhoso a todas vocês. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição. E se quiser fazer um curso online também, vamos fazer, tá bom? Vamos trabalhar, tá bom? Obrigada, doutor Osmar. Um grande abraço para o senhor. Até mais. Encerramos aqui, então, a nossa quinta live. Lembramos que a partir de hoje, 29 de julho, o CME realizará lives quinzenais, sempre às 9 horas da manhã. Então, fiquem atentas às redes sociais da CIP para acompanhar os temas, sempre muito interessantes, sempre de acordo com a necessidade de vocês. E para finalizar, dia 12 de agosto, às 9 horas, o CME vai realizar a tradicional roda de negócios, também no formato online. Então, fiquem atentas que o CME da CIP está a todo vapor para trazer conteúdos exclusivos, pensando com muito carinho para as mulheres empresárias de Piracicaba. Mais uma vez, a todas vocês, tenham um ótimo dia. Até mais!